Olá, pessoal! Eu sou Gisele Ibe, apresentadora do episódio Acessibilidade em Alta. Nosso podcast que hoje traz uma grande convidada, uma pessoa bastante especial, a Séfora Mota, ex-vereadora de Porto Alegre, profissional também da área da comunicação, formada em rádio e TV. E hoje nós vamos falar especialmente sobre maternidade atípica, uma realidade que ela vem vivendo nos últimos anos, além de outros assuntos que iremos abordar. Primeiramente, eu vou me descrever. Estamos num cenário com cortinas escuras por todos os lados, câmeras e equipamentos, uma mesa preta, algumas luzes em tom de roxo, azul e verde. Eu estou vestindo um colete preto, uma roupa preta com uma sobreposição em laranja, tenho pele clara, cabelos castanhos, estou usando óculos de grau, cabelos castanhos, olhos castanhos escuros também e brinco dourado com alguns brilhinhos em strass. Eu vou apresentar a Séfora para vocês e pedir que ela faça a sua descrição também, Séfora, tudo bem? Ai, tudo bem. Obrigada por estar aqui conosco. Eu que agradeço muito estar aqui e que bom ouvir a descrição, que é tão importante, né? Bom, eu sou Séfora Mota, estou no mesmo ambiente, de frente para a Gisele, estou com um blazer preto, arregaçado nas mangas, mulher de luta, sempre com o braço arregaçado. Esquentou em Porto Alegre. Estou com o colar. Estou com uma fitinha no pescoço do autismo, do nosso quebra-cabeça colorido. Meu cabelo é que cor? Bom, é furta-cor, é aquele cabelo sem cor. Na verdade, meu morena cabelo... iluminada. Eu sou uma morena iluminada. Minha pele é no tom laranja, como diz o meu filho, o Gaelzinho, que é autista. Eu falo pra ele, Gaelzinho, que cor é a mamãe? Ele é laranja. Tenho pele parda, morena, né? Meio bronzeada, meio... Lindíssima. Lindíssima. E tem um bocão. Bem vermelho. E está de batom vermelho. De batom vermelho. Adoro. Me conta um pouquinho, Séfora, sobre esse colar que tu comentou. Não é o colar de girassol. Não é o colar de girassol. O colar de girassol, inclusive, é um colar que a gente vem divulgando, né? Que é o colar das deficiências ocultas, que já foi aprovado por lei, inclusive. É o colar do quebra-cabeça colorido, né? O autismo, ele é um espectro, então, cada pecinha dessa, né, revela a grandeza que é do espectro autista. Que nenhum autista é igual ao outro. Então, né? Nós podemos dizer que esse quebra-cabeça colorido, que ele traz cores primárias, né? Que Sim. Vermelho, azul, verde e amarelo. Isso. Não, vermelho, azul e amarelo. Vermelho, azul e amarelo. Ele representa, é o símbolo oficial do espectro autista. Isso, tem o verde mesmo. Vermelho, azul, verde e amarelo. As cores primárias, né? É, isso mesmo. E vamos explicar um pouquinho sobre o colar de girassol, já que tu citou antes da gente entrar em todo o assunto da tua realidade, porque acho que são informações importantes aqui para esse podcast, que tem o objetivo justamente de falar sobre acessibilidade, de deixar em evidência algumas questões, e isso é algo que a gente vai esclarecer aqui também, porque o termo maternidade atípica não é comum para a maioria das pessoas. Não é conhecido, sabe? Que esses dias eu tava conversando com uma pessoa e aí eu falei, né, maternidade atípica, porque eu sou mãe atípica. E aí ele falou assim, mas o que é isso de mãe típica agora? Eu falei, atípica. Na verdade, mãe atípica, maternidade e família atípica é a família que tem alguém na família, que tem algum membro que tem alguma deficiência, alguma doença rara. E no meu caso, meu filho, ele é autista. Então, eu entrei para esse mundo porque eu sempre digo que existem duas vidas, né? Depois que você descobre o autismo, a sua vida muda completamente. Tudo aquilo que você tinha como comum, né? Eu não uso a palavra normal. Porque um dia meu filho do meio usou, falou assim, eu conheci um autista. Eu falei, e aí, como é que ele é? Quais são as estereotipias dele? Aí ele falou assim, ele parece uma criança normal. Aí eu falei pra ele, ué, o Gael também é uma criança normal. É por isso Só que ele é uma criança de comportamento atípico. Atípico, por isso é tão adequado o termo, né? Porque sim, simplesmente é atípico. Porque o normal, pra mim, é o comportamento dele.
Sim. Né? A gente Sim. respeita a maneira como ele é, a diversidade, a neurodiversidade dele. Então, a gente não fala em normalidade. Tudo é normal dentro da sua vivência, dentro da sua experiência. Sabe que eu passo também por essa questão, mas da forma inversa, por eu ter a deficiência visual, ser mãe também, a minha filha não tem deficiência aparente. E essa é a forma como nós abordamos, como nós lidamos. Então, quando me perguntam, Gisele, tu é cega, tu tem deficiência visual, enfim, a tua filha também, ou ela é normal? Normal. E aí eu respondo, não estamos falando sobre ser normal ou não. A minha filha, até onde se sabe, não tem deficiência aparente. Que é o meu caso. Eu já digo, a normal lá em casa sou eu mesmo. Eu sou anormal. Eu sou Mas completamente tu não é mãe anormal. só do Gael, né? Não, Séfara... eu sou mãe típica do Guilherme e do Gustavo. Guilherme com 21 anos, o Gustavo com 19. E o Gael com 4 anos, que faz 5 anos agora em setembro. Que é a minha raspinha do tacho. Pois então, né? Uma experiência de maternidade já com filhos adultos. Completamente diferente, né? E quando ele nasceu, eu sempre disse que ele era o tijolinho que faltava na minha construção. Eu acompanhei isso. Na verdade, hoje ele é a pecinha que faltava no meu quebra-cabeça. Ele veio pra me fazer melhor. Eu digo assim que eu nunca romantizei a maternidade, nem típica, nem atípica, mas eu também nunca demonizei. Eu sempre quis ser mãe. Eu também. E eu sei que eu sempre via dificuldades. A minha mãe criou 4 filhos sozinha, era meu pai que era o provedor da família. Apesar de muito presente, a minha mãe ficava com cargo, sabe, com aquela carga da educação. Uma coisa que é muito triste para nós mulheres e nós mães. Quando o filho faz alguma coisa de errado, quando o filho dá... Ai, a mãe não soube educar. Como se nós só fôssemos as responsáveis pela educação, pela formação daquele cidadão, né, daquela criança. Sim. Então, aí uma dica para os pais, hein? Participem mais. E aí eu vou depois entrar na paternidade atípica, porque é uma vida de muita exclusão. Da mãe. Da mãe. Da mãe com o Porque filho, né? ao receber um diagnóstico, primeiro que assim, posso ir falando? Por favor, eu ia entrar nessa parte de como vocês chegaram ao diagnóstico, quando, que idade o Gael tinha, como vocês observaram isso em casa. Na verdade, e o pós-diagnóstico, né? Sempre quem observa é a mãe, né? Eu já tinha tido 2 filhos típicos, já conhecia de criança, mas quando o Gael veio... eu senti a minha vida mudar bastante, porque eu já tinha os filhos com uma certa independência, então até para dar banho nele eu ficava nervosa, eu não sei, parece que... Qual idade tu ganhou? 39 anos. 39 anos. Foi parto normal? Não. Eu tive 3 cesáreas, eu nunca tive parto normal. Cesáreas. E aí eu já achava aquilo meio complicado, eu tive blues materno, que depois eu descobri, muito cansaço, mas ele era uma criança fofa, doce, maravilhosa, ele tinha um apego excessivo desde muito bebê a mim, e a gente foi se colocando naquele casulozinho. Após 1 ano, ele nunca foi... Hoje eu vejo vídeos dele bebê e reconheço alguns sinais do autismo. Porque assim, tem um termo também, um conceito, eu não gosto muito destes rótulos, mas a gente não pode ignorar que eles existem, né? Alguns conceitos sobre os bebês de alta necessidade. Os bebês que demandam muito, mesmo sem ter o diagnóstico do espectro autista, né? Seria esta, então, uma característica dos bebês com autismo? Eles têm alta necessidade enquanto bebês? Sim, tem. Tem, porque depois do diagnóstico, conversando com outras mães, a gente vê que tem, sim, esse apego, essa necessidade. Porque, gente, a vida do autista é uma vida muito sofrida. Essa sociedade não é feita para eles. Eles sentem tudo o tempo todo. Eu fico assim... Eu fico com dó às vezes, porque é muito pesado. E a gente que convive com uma criança autista, que convive com um autista, a gente entende as limitações e a gente também transita por esse mundo. Então, que coisa boa, é uma luzinha mais baixa, é um som ambiente de verdade, é ninguém falar gritando. Uma coisa que eu hoje não suporto mais, recreacionista. Pra que gritar tanto na cabeça das crianças? Entendeu? E nas escolinhas infantis também, as escolas não são preparadas para crianças com autismo. E hoje eu digo que o ambiente mais hostil na vida de um autista é a escola.
Eles sofrem muitos traumas, muita violência, muita exclusão. Eu sei porque eu sou uma pessoa que pulo de escola em escola o tempo Gael inteiro. chegou a ir para a escola infantil? Ele vai à escola. Desde quando? Na verdade, ele vai à escola desde 1 ano. Desde 1 ano. E ele já era diagnosticado com Não, 1 ano? não. Foi assim, eu queria voltar a trabalhar, aquela criança estava realmente muito apegada e eu muito apegada a ele. Uhum. Porque eu sabia que comigo ele ficava mais calminho, é aquela coisa. E aí vem o mundo e fala, não pode fazer isso, porque mimar é demais. Eu não sei de onde é que tiraram, gente, pelo amor de Deus, que mimo faz mal. Mimo não faz mal. Que não amor pode dar salva, colo pra criança. Amor salva. Amor cura. Amor nunca pode ser demais e nunca pode causar o mal. E tudo de que uma criança precisa nos seus primeiros anos colo, de vida carinho, aceitação, acolhimento e carinho, ponto. segurança. A criança não precisa ir para a escola. A criança tem países aí fora que dizem que a criança não precisa sair de casa antes dos 5 anos, que é ali mesmo, não precisa socializar, inclusive. Não precisa dormir sozinha na própria cama se a família decidir fazer cama compartilhada. A gente tem que parar de ditar tanta coisa na vida dos outros. Uhum. Eu sempre fui uma pessoa meio diferentona, eu faço o que eu quero, na hora que eu quero, mas eu queria muito voltar a trabalhar, porque eu já tinha uma certa independência financeira, e eu coloquei o Gael, mas o Gael não ficou na escola. Ele tinha um sofrimento, e eu, a mãe neurótica, ficava vigiando ali na câmera do celular. Eu largava ele na escola, quem disse que ia trabalhar? Não, enquanto ele não tivesse 100%, eu não ia voltar a trabalhar. Sim. E eu ficava o tempo inteiro assistindo o Gael, e via ele cada vez mais se excluindo das crianças. Ele sempre buscava um adulto que ele se apoiava, que ele se apegava, mas muito sofrido. Veio a pandemia, as escolas fecharam, a gente ficou em casa. Gael nasceu em 2019? 2018. 18. Aí a gente voltou para a escola, novamente aquele sofrimento, e eu falei, não vou traumatizar o meu filho. Eu acho que eu seguro mais um pouco, porque a gente que é mãe, a gente sabe que a gente tem que fazer concessão, sim. E eu escolho. Mas aí é uma questão minha, tá? Mães, não é ditando regra na vida de ninguém. Eu fiz isso pelos dois, fiz isso pelo Gael, e tudo tem um momento de maturação. Uma hora vai dar certo. Eu sou uma pessoa que não perco a fé nunca. Mas então, o pré-diagnóstico. Aí, a gente não deixei na escola porque ele estava sofrendo demais. Só que o comportamento do Gael, ele tem autismo regressivo, né? Certo. Ele teve todo o desenvolvimento normal, dentro dos marcos esperado. Só que ele tinha uma fala de repetição que a gente achava que era uma fala, mas eu sabia que não era uma fala funcional. Você perguntava coisas básicas, o Gael não sabia. O Gael, por exemplo, ele não se reconhecia como Gael. Ele não brincava funcional, ele enfileirava, empilhava brinquedos, ele ia pro parquinho, ele ficava fazendo o loop. Ele subia a escada de escorrega, descia escorrega, e ali ele ficava por horas. Aí, quando ele cansava daquilo, ele ficava correndo de um lado pro outro, de um lado pro outro. Ele nunca comeu muito, sempre foi de comer pouco. Mas aí, do nada, ele parou de comer. E aí ele ficou 3 meses sem comer nenhum tipo de alimento, e eu falando pros pediatras, mas ele é gordinho, não precisa. E durante esse período que ele consumia? Ele comia tudo. O que ele ficou sem comer? Só a mamadeira, o leitinho. Só mamadeira? Até a água tinha dificuldade. Não era leite materno, era... Não, porque ele desmamou muito cedo. Ele mesmo largou o peito, ele não conseguiu mamar. E era só isso. Aí, quando ele conseguia fazer com que ele voltasse a comer, ele comia muito pouco e daí já muito seletivo. Ele escolhia, ele gostava de alimentos mais gordurosos, com um sabor mais apurado, mas comia, a gente ia. E eu sempre falando pros pediatras, olha, ele não come, mas ele é gordinho, porque você já tem o DNA da obesidade na família, então deixa ele sem comer que é melhor. Isso com 1 ano de idade. 1 ano e meio para 2. Realmente. Aí quando ele fez 2 anos, eu me lembro que no aniversário de 2 anos dele, aí já tava muito complicado sair com o Gael. Porque eu não tinha paz. Ele começou a ter crises, ele começava num choro e eu não sabia o que acontecia. Claro, porque aquilo pra ele era uma estava violência. completamente esgotada, desestruturada emocionalmente. Eu cheguei pro médico e pedi, pelo amor de Deus, me dá ansiolítico, alguma coisa, porque eu não aguento mais conviver com meu filho. Então, eu cheguei num sofrimento extremo.
Nossa. De imaginar como seria a minha vida se aquela criança não existisse. Sim. Sim. É uma confusão de sentimentos absurdo. Porque quando ele tava bem, é um amor, mas quando ele tava em crise, era o inferno na Terra. E aqui eu tô pra falar, assim, sem aspas, sabe? Porque é verdade. É verdade. E não somente as mães atípicas sentem isso. E é muito cansativo, porque ele não tinha um sono regular. À noite não dormia. E não é assim, não dormir, fica sentado, você liga a TV. Não, é não dormir, tá correndo pela casa, tá jogando as coisas pelo chão, tá pulando das coisas. Então, eu entrei no sofrimento. E o campo aberto era mais sofrido ainda. Eu saía para uma praça, eu via todas as crianças brincando em algum lugar e as mães sentadas. E eu não conseguia fazer isso. Porque ele simplesmente dava fuga. E ele só queria correr. É Forrest Gump. Corre. E aí vem todo mundo de novo. Ah, ele tá correndo porque ele já tá brincando com você, porque ele não te obedece, porque... Sim. Uma criança de 2 anos não obedece. Porque desafia. Ele quer, tá desafiando. Tem que parar de correr atrás dele. Mas não dava, porque um dia eu tive que gritar para um motoboy que estava depois da cancela do prédio para pegar ele, porque ele correu e saiu, ele estava indo para a rua. E ele não atendia quando era chamado, ele não se reconhecia pelo nome, ele tinha crises, ele tinha dificuldade de sono, seletividade alimentar, corria de um lado para o outro, andava na ponta dos pés. Um autista clássico. Mas a gente acha que o autista clássico é aquele que fica só se balançando, que não fala, que não olha no olho. E não é, o Gaé é o autista clássico. E eu falo, mas ele não tem cara de autista. Eu falo, mas é. Põe ele numa fila, deixa ele esperar 5 minutos, você vai ver o chilique que vai ser. Sim. A crise que vai dar. E todo lugar era muito difícil, porque ele não entrava nos lugares. Até hoje ele tem um pouco de dificuldade. Hoje, claro, ele já tá maior, ele é muito inteligente, ele entende, mas assim, ele é tratado com respeito. Se ele não fica ali, não é porque ele não quer, não é porque ele tá manipulando, não é porque ele tá dissimulando, não é porque ele tá querendo fazer tudo por causa de mimo, é porque ele não suporta mais ficar naquele ambiente. E aí eu sempre digo que eu gosto, eu fui estudar, fui conhecer autistas adultos, adolescentes, porque o autista cresce, gente, né? Ele cresce. Um dia perguntaram pra mim, como pergunta pra tua filha, né, que vai cuidar da mãezinha. Aí eu falei assim, o quão independente ele vai ser? Eu totalmente. Eu não vivo louca atrás de terapia e estimulando essa criança pra ele não ser independente. Ele vai ser independente. Mas para ele ser independente, ele também precisa ser respeitado na condição dele. Exatamente. Ele enxerga o mundo de outra forma. Sim, a gente precisa quebrar essas barreiras sociais e as barreiras de falta de acessibilidade e de inclusão. Eu quero que tu entre nessa parte também, sobre a inclusão, até relacionando a palavra da hora, inclusão. Ninguém sabe nem o que significa, ninguém tá fazendo do jeito certo. E aí eu falo ninguém mesmo, gente, não tem. A gente que luta, na época que eu fui vereadora, você se lembra? Fala, por favor, sobre a tua experiência, teu mandato como vereadora. Sim, eu lembro muito e me senti representada também, por muitas vezes, enquanto pessoa com deficiência. Não tínhamos representação na Câmara de Vereadores, às vezes até um representante ou outro que possui uma deficiência, mas que não levantava a nossa bandeira. Não. E como mulher, como uma pessoa que sempre conheceu a causa da pessoa com deficiência, mesmo antes de ser uma mãe atípica, né? Sim. Tu lutou por isso, falou de inclusão, falou de acessibilidade, buscou política pública para esse segmento. Então, realmente, Séfora, eu gostaria que tu trouxesse para a gente a tua experiência na área da política e hoje relacionando tudo isso com o que tu está vivendo. Sim, lá em 2013 eu comecei a trabalhar com a pessoa com deficiência. Eu tenho surdez unilateral, mas a surdez unilateral ela não é qualificada como deficiência. Em alguns estados já sim, né? Que eu sei porque eu fui numa experiências exitosas sobre políticas públicas na época com o secretário nacional da pessoa com deficiência. O Pellegrini, na época, não. Não, o Antônio. Uhum. Maravilhoso, fiz amizades assim, e eu sou uma pessoa emocionada, tudo que eu vou fazer, eu me jogo, e eu tenho muita fé, eu sou pisciana,
E eu, virginiana. Minha filha é pisciana. Eu sonho muito, então eu acredito demais. Eu quero viver um mundo bom, eu quero viver um mundo lindo. A diversidade enriquece a sociedade. Como seria maravilhoso se a gente olhasse para as capacidades e não para as incapacidades. E aí eu posso falar por horas sobre isso. Mas eu fui para dentro desse mundo de corpo e alma. E aí o que eu fiz? Eu não sou uma pessoa com deficiência. Eu trouxe as pessoas com deficiência para dentro do meu mandato. Eu quero trabalhar junto. É aquele lema, né? Nada sobre nós sem nós. E foi assim o tempo inteiro, estudando, buscando, me engajando na luta. E eu fui muito feliz. E lá atrás, por várias vezes, eu recebi no meu gabinete mães de autistas que choravam. Eu lembro de uma que ela sentou e ela chorava. Ela falou assim, eu tenho dinheiro que for para pagar a escola para o meu filho. Mas nenhuma escola quer meu filho. E hoje, eu vivo isso. Porque a inclusão, gente, é uma palavra que tá na moda, mas assim, a inclusão, sem você conhecer, sem capacitação e sem ter também empatia, ela não vai acontecer. Inclusão não é uma palavra que eu costumo dizer que está no papel, mas não está nas atitudes. Não tá. A gente não encontra atitudes inclusivas no dia a dia. E a gente tem que mudar o todo, a gente tem que educar as crianças. Eu não posso tirar uma criança com deficiência daquele lugar que ele é de direito. Meu filho tem direito a estar ali. E a escola tem que sim fazer adaptações para que ele consiga. Sim. Porque senão vai segregar. E é assim que a gente vive, nós vivemos segregados. Não é a criança que se adapta à escola. Não, de forma não alguma, é. Tampouco tendo uma deficiência. É sempre o ambiente que deve ser adaptado a todas as pessoas. A todas as pessoas. E lembra que a gente lutava muito a questão de acessibilidade, que a gente saía para fazer passeio. Eu falo, gente, parem de fazer essas rampas mal feitas. Pelo amor de Deus. Sim. Até na época tinha um prêmio aqui que dava, nem sei se tem mais. O selo de acessibilidade. Eu queria morrer cada vez que eu chegava naquele selo. Eu falava, ai, gente, pelo amor de Deus. Selo de acessibilidade. Não me mata de vergonha, não me faz. Eu não consigo, né? Eu não seguro a boca, daí quando eu tenho que falar, eu mas a acessibilidade, o selo de acessibilidade, ele acaba ficando muito voltado para as questões arquitetônicas. Eu me sinto até repetitiva, porque eu falo bastante sobre isso. Não é só rampa, não é só banheiro, não é só adaptação, não é só piso tátil. Você tem que mudar também a pessoa. E quando a gente fala da deficiência intelectual, quando a gente fala de autismo, realmente a parte programática das leis, legislações, enfim, dos direitos, é algo necessário a ser garantido, mas as atitudes e o conhecimento no dia a dia é que vão fazer a diferença. E aí eu vou te dizer, falando especificamente da questão do autismo, né? O autismo, ele precisa de um mundo completamente diferente desse. Porque ele compreende, ele sente tudo diferente. Então, não adianta, a gente não consegue fazer a inclusão se a gente não tiver um olhar voltado para isso. Tem muita gente que reclama que autista bate. Ele bate porque se desregula. Se desorganiza. E se desorganiza por quê? Porque o meio não está preparado. E tudo tem jeito também, gente. Tudo é sequencial. O Gael agora, ele tá com hipersensibilidade auditiva. Uma coisa que ele não tinha. Porque o autismo não é uma roda gigante. A gente não vai subindo e descendo toda hora. É uma montanha russa. A gente nunca sabe quando é que vem uma curva, quando é que vem uma dor no estômago, quando é que a gente vai vomitar, quando é que a gente vai passar mal, quando é que a gente vai cair no precipício. É assim que é a vida da gente. Sim. E aí, a maternidade atípica é uma maternidade isolada e sozinha. Você para a sua vida quando você recebe o diagnóstico. Porque você recebe o diagnóstico, ninguém te fala direito. Eu recebi o diagnóstico, aí o médico falou assim, olha, tem mães que fazem milagres pelos filhos, viu? Elas vão estudar e vão ser terapeutas dos filhos. Eu não quero ser terapeuta do meu filho. Eu quero ser mãe do meu filho. Sim. Aí você chega no outro e fala assim, olha, 40 horas de terapia aba. Como é que essa criança vai ser criança? Cadê o ócio? O ócio tão necessário para a pessoa ficar lá, pensando na vida, na morte da bezerra. Aí você pensa, como é que eu vou trabalhar? Como é que eu vou dar conta? Aí você tem 40 horas de terapia, o plano de saúde não cobre. Aí você descobre que quando você tem um filho autista, você tem que ter uma mãe barraqueira, terapias e um bom advogado. Os advogados cobram cada vez mais caro. Graças a Deus eu tenho os meus advogados, que são maravilhosos. Mas o autismo virou um comércio. Virou.
Verdade. Altamente Virou lucrativo. Palanque pra muita gente. Meu Deus, o que tem de político que conhecedor da causa. A coisa mais linda. Quando eu criei a frente parlamentar, ninguém quis entrar, amor. E que romantiza o tratamento do autista, que fica nós tratando, vamos acolher, enfim. Não tem acolhimento, não tem acolhimento nem dentro das clínicas, gente. A gente que é mãe, a gente é desqualificada por vários profissionais. Eu mesma tive uma profissional que ela pegou e ela falava que o Gael não evoluía porque o Gael era muito apegado a mim. E um dia ela virou assim pra mim, esse menino não tem um pai, não tem uma avó, não tem um avô, não tem um tio, uma tia. Eu falei, esse menino tem tudo. Só que ninguém quer esse menino. O que você quer que eu faça? O que você quer que eu faça? Eu vou fazer o quê com meu filho? Eu vou lutar. A outra vez, eu saí arrasada de uma terapia, porque essa terapia de colocar na mesinha com a cadeirinha e a criança tem que ficar ali com um comportamento adequado. Eu falo, gente, nem eu sou adequado o tempo inteiro. Vem cá, criança é criança. Por que a criança autista tem que ser tão adequada, tem que ser tão robotizada, tem que ser tão adestradinha? E aí, aquilo me doeu. E eu saí arrasada. Daí ela falou assim, é porque você faz tudo o que ele quer. Eu falei, não, eu não faço só o que ele quer. Só que você entra com meu filho numa sala cheia de estímulos, cheia de brinquedo. Você não deixa ele mexer nas coisas. Você quer que ele fique sentado numa cadeirinha. O meu filho, que não senta, que passa dia pulando, correndo, girando. Aí você quer fazer isso tudo numa sessão? Agora, acabou essa sessão. Porque eu não tenho mais emocional pra isso. E o meu filho não vai ficar nessa tortura. E eu saí arrasada. Porque assim, se fosse com os meus filhos típicos, por Deus, ela tinha levado uma porrada no meio da cara dela. Só que eu não sabia o que era a terapia. Aí eu saí, falei com o pai pegou e veio pra cima. Você passar a mão, você não sei o quê, terapia assim mesmo. E eu chorando, aos prantos, abraçada do meu filho. E ele falou assim, então nunca ninguém vai ser bom pra você o suficiente. Falei, vai. Aqui meu filho não volta mais. Eu vou achar alguém que vai tratar meu filho do jeito que eu quero. Exatamente. Ninguém vai fazer cobaia, ninguém vai tratar meu filho desse jeito, apertar meu filho, colocar meu filho sentado na cadeirinha. Não vai. E é assim até hoje. Eu tiro, eu vou à luta. Não tá certo. Se você tá sofrendo, mãe, não tá certo. Não tá certo. Sabe? Porque os terapeutas desqualificam a gente. A gente conhece essa criança, gente. Até você ter um diagnóstico, sei lá, quanto tempo leva. Você conhece tudo, você entende uma criança que não fala, você fala pela sua criança. Porque nós somos a voz dos nossos filhos por muito tempo. Então, como é que uma mãe não sabe o que tá certo ou tá errado? Exatamente. Se te faz sofrer, se dói em você, pode ter certeza, tá doendo muito mais nele. E vou e já chego. E eu sou barraqueira, estressada, sem filtro, perdi completamente. Paciência pra minha criança. Pro resto, não quero nem saber. E hoje, como tá a rotina de vocês? É uma rotina... É extremamente cansativo, né? Eu voltei a trabalhar. Eu fui a mãe que dormia na recepção da clínica. É muito engraçado que lá no começo de 2022... eu conheci algumas mães, inclusive assim, que elas achavam que eu tava passando mal. Porque o Gael não dormia e a gente ia pra clínica todo dia de manhã. E eu me encostava em qualquer lugar, eu dormia. Eu dormia, eu morria. E um dia eu tava assistindo um vídeo e uma poltrona qualquer, acho que eu me virei, acho que eu tava tão arregaçada naquela poltrona e o vídeo ficou rolando, porque o celular caiu da minha mão e uma amiga, que hoje é minha amiga, tá passando mal, tá sentindo bem, tá não sei o quê. Eu não dormia. Mas eu sempre coloquei na minha cabeça, eu vou dar conta, eu vou dar conta, eu vou dar conta, eu vou dar conta, eu vou dar conta. Não sou guerreira? Então, vou dar conta. Outro termo que não se deve usar mais para as mãezinhas, mãezinha azul, mãezinha de anjo. O autismo é leve, né? Não é. Não é, realmente. Não existe autismo leve. É uma luta. Tudo é pesado. Nos colocam nessa posição de guerreiras, né? Mulheres são guerreiras, são vencedoras, não queremos ser obrigadas. Não, eu sou uma mulher sobrecarregada, amor. Luta, a gente agradece, né? Eu falo assim, eu sou sobrecarregada. Eu não tenho ajuda, o que eu posso fazer? Ter luta, a gente rede de agradece. apoio, por muito tempo eu entrei em depressão, porque eu falava assim, gente, por que eu não mereço uma rede de apoio? Por que não tem ninguém que me estica a mão? Parem de romantizar também essa rede de apoio e dizer, toda mulher precisa de rede de apoio, porque essa rede de apoio é pra poucas. Ninguém te chama pra nada com o teu filho, ninguém quer saber, entendeu? A gente tá sozinha mesmo no barco. Onde o Gael tá agora? O Gael agora tá na escola, não, agora tá com o pai dele.
Agora está com o pai. Agora tá com o pai. O pai foi buscar na escola. E com o pai, a paternidade atípica também... É mais difícil para homem entender qual é o papel dele de pai. Uhum. A gente precisa criar homens para entender que homens criam pais e a importância do pai no convívio com o filho, né? Eu perdi meu pai há fazer 4 anos já. 4 anos e... Nossa, meu pai era meu herói, sabe? Meu pai era um homem desse tamanho, do meu tamanho, mas ele era um gigante pra mim, um gigante de coração. Então é tão bom, sabe? Eu lembro de tudo, foi tão bom pra infância e é tão importante. A gente não tem um pai só que trabalhe, mas os homens ainda têm essa dificuldade. O Gael é uma criança, assim, que ele vai com todo mundo. Hoje eu fui fazer exame de sangue, ele não quis entrar, né? Óbvio, eu tive que levar. E aí ele ficou e eu falei pro rapaz, eu falei, fica com ele, pelo amor de Deus. Se ofereceram pra ficar com ele, mas ele vai com todo mundo. Então, ele é uma criança muito amável, dada. Muito fácil, graças a Deus. Que bom também que ele reconhece algo nas pessoas, né? Sim. Não tem apenas a ti como referência de segurança, Não, de segurança é comigo, somente. Mas ele é uma pessoa que ele vai, se ele gosta, ele vai, pega na mão dele, vamos ali. Não se desespera. Não, ele vai, e isso é da infância e da inocência, ele é extremamente inocente. Vamos ali brincar, vamos ali comprar um brinquedo, leva. Sabe que várias partes e vários pontos do teu relato com um filho pequeno, eu me identifico. Mesmo sendo uma mãe típica. Porque é criança. Eu me identifico, exato, porque é criança, tendo autismo ou não. É criança. Eu não coloco o autismo na frente do meu filho. E, sabe? E aí, quando a gente coloca que o filho... A gente precisa falar sobre o autismo... Porque assim, quando você sai com seu filho tá numa crise, todo mundo passa com um olhar devastador. Esse olhar hoje, já passei dessa fase. Mas lá atrás, eu não esqueço o sofrimento. Eu não esqueço todos os traumas que eu tive. Que eu não sabia o que fazer, que eu me sentia a pior pessoa do mundo. Lá atrás, eu quis que meu filho não andasse da ponta do pé. Lá atrás, eu quis que meu filho parasse de pular. Porque ele pula quando ele tá excitado. Eu quis tirar tudo isso do meu filho, né? Eu falava assim, uma coisa que é muito chocante, eu falava assim, se tivesse uma deficiência, pelo menos aparente, as pessoas não iam ficar olhando pra gente desse jeito. E aí um dia minha irmã pegou e falou, Séfora, para, eu tenho um sobrinho com baixa visão. Para, Séfora, dane-se as pessoas olharem. Eu falei, fica todo mundo olhando pra ele como se ele fosse uma criança sem limite, uma criança... Tu te sentia constrangida? Eu me sentia constrangida pelo olhar, que já tava julgando uma criança que ele, coitadinho, não tinha culpa de ser assim, na verdade não é isso, coitadinho também, mas assim, é uma condição dele, ele não tava fazendo nada de errado. Ele não é um palhaço de circo. Ele não tava fazendo nada de errado, e daí fica, aí hoje eu já chego na frente, é autista, já ando com um cordãozinho, já... O cordão... já identifica, a maioria das pessoas já sabe. Girassol, que no fim a gente não explicou, mas é o colar que basicamente tem girassóis desenhados e com fundo verde. Com fundo verde que identifica as deficiências ocultas, que é o caso das deficiências intelectuais, do autismo, mas também, por exemplo, doença de Crohn é um tipo de deficiência oculta, verdade. Mas que pode ser utilizado por qualquer pessoa com deficiência ou familiar, né? A gente usa, às vezes a criança não quer usar, né? E a gente tem muito orgulho de ser uma família assim. Eu tenho muito orgulho do meu filho. Eu não duvido da capacidade do meu filho, nunca duvidei de jeito nenhum. Sabe? Mesmo quando ele não obedecia os comandos, mesmo quando ele não respondia, mesmo quando ele não falava, eu falava com ele do jeito que eu falei com todos os outros filhos. Uma vez uma fono falou assim, você tem que conversar bastante com ele. Eu falei, pode deixar, que meu dever de casa eu faço. Eu falo com meu filho como se ele fosse me responder, porque um dia meu filho vai me responder. Sim. E o meu filho respondeu. Sim. Mas a gente tem que estar preparado também, que às vezes o filho não vai responder. Mas aí vai ter uma comunicação alternativa. Eu quero ser feliz, mesmo na adversidade. Mas é uma vida de muita luta, muita exclusão, muito cansaço. Solitária. Solitária, completamente.
triste, desafiadora. Muito desafiadora. Porque é como tu trouxe aqui pra gente, não existe rede de apoio, não existe acessibilidade, não existe inclusão, não existe uma rede preparada e tampouco um mundo, uma sociedade preparada para viver na vida nas diversidades, né? Eu juntei um grupo de mães da clínica. O que é chamado de neurodiversidade. Neurodiversidade, né? Eu juntei um grupo de mães que... hoje eu quero acolher as mães e as crianças também, porque eu amo criança, né? Eu tenho até que me segurar, porque eu chego em criança, já quero beijar, quero cheirar. Eu também. Eu amo. Eu também. Mas eu quero pegar essas mães e colocar aqui no meu colo. Abraçar, acolher, sabe? Dizer o quanto elas são lindas. E a gente tem se encontrado, a gente já fez programas juntos, sem filhos, já fizemos com filhos. E aí, num sábado, a gente se reuniu e foi um sábado lindo. Porque os nossos filhos ficaram mais de 4h30. Interagindo Com as mães malucas falando alto. E eu falo maravilha. Alto. Se aí assim, falava ambiente... assim, gente, estão vendo como tá tudo, ó? Por quê? Porque não tinha ninguém olhando estranho pra eles. Porque não tinha ninguém julgando a gente. Porque a gente pode ser a gente. Então, a gente... E porque vocês estavam bem, eles sentem, né? Claro! Eu falei para as minhas amigas, está. eu falei, sabe por que tá todo mundo assim, na paz? Porque nós estamos em paz. Porque a gente não tem um dia de paz. A gente já sai de casa, Bom, na questão da acessibilidade, quando a gente fazia aquela tanto de evento, a gente já sabia. Eu falei assim, por que a gente não vê pessoa com deficiência? Gente, você já pensou o que é a pessoa com deficiência para ela sair da casa dela, para chegar até um centro, para trabalhar, para fazer qualquer coisa? Para desempenhar atividades do básicas. Dia a dia, básicas. Simples. Exato. É muito pesado. E aí, eu tenho que me colocar... E engraçado que lá atrás eu falava assim, gente, pensar em inclusão, pensar em acessibilidade é pensar no próprio futuro. Eu quero viver muito. Eu falo que agora eu tenho que viver até uns 90 e poucos anos aí. Eu quero viver muito. E quando eu viver, eu vou enxergar menos, a minha mobilidade já não vai ser mais a mesma. E eu quero viver muito. E ninguém tá livre de ter uma pessoa com deficiência na família. Nasce uma criança, nasceu um autista, alguém sofre um acidente. A gente precisa pensar no todo, na pluralidade, na diversidade que o ser humano tem, entendeu? Cada um é de um jeito. E nada do que a gente venha a enfrentar, tendo uma deficiência ou tendo alguma pessoa, um parente próximo com deficiência, deve ser encarado como um castigo. Não, Deus me livre. Como algo ruim, como algo negativo, ou se cobrar, ou se sentir insuficiente diante disso. Porque não somos nós os insuficientes. O sistema não é suficiente. A sociedade não está preparada. A sociedade é deficiente. É deficiente. As pessoas têm a deficiência. Exatamente. Mas se o meio não for deficiente, é uma se não fosse deficiente, muda o meio seria o quê? Diverso. Porque todo mundo estaria no mesmo ambiente, convivendo harmonicamente. E a gente não está convivendo porque... Vamos falar do surdo. Do surdo é negado o direito de falar, porque a gente tem uma segunda língua oficial no Brasil, que é Libras. E que não é ensinada, nas escolas. Entendeu? Exato. Então, eles vivem um mundo à parte. Nós vivemos em guetos. E isso dentro da área da pessoa com deficiência. Isso é Eu inaceitável. sou militante, representante também desse movimento. Ouço muito falar sobre isso e percebo muito isso. A comunidade surda é à parte. Mas claro. A comunidade surda é excluída. Não, na verdade, a comunidade surda não consegue interagir. Ela não consegue se comunicar com os outros. Inviabiliza. E aí, o que acontece? A gente sofre tanto, é tão sofrido, você entende muito bem disso, que realmente a gente acaba ficando ali nos nossos segmentos e nos nossos núcleos, porque tudo é muito difícil. Né? Cadê o acesso em braille? Né? Então, não somos reconhecidos, Séfora, assim, nem num atendimento. Hoje eu passei por um atendimento também, como tu disse, foi fazer exames, eu fui fazer exames também. Neste atendimento, ao identificar que eu possivelmente poderia ter alguma deficiência visual,
uma vez, uma pessoa em situação de rua, um flanelinha, quando eu desci de um carro, olhou pra mim e prontamente disse, tu tem deficiência visual, né? Tu precisa de algum auxílio? Um flanelinha me falou isso. E hoje eu fui, isso são exemplos que eu dou assim, mas acontece todo dia. E aí fui fazer um exame médico num laboratório normal e a atendente ficou muito sem saber como lidar comigo. Mas tu tem alguma deficiência? Tu não enxerga, mas como tu enxerga? Mas tu consegue escrever? Tu tem telefone? Tu consegue mandar um e-mail? Sabe? Não, então, assim... sei lá, eu não sei fazer nada. Então, assim... É muito complicado. Uma preocupação extrema que, na verdade, já poderia ter sido superada. Sim. Porque a deficiência, isso é o capacitismo. Né? A forma de preconceito contra as pessoas com deficiência que tornando sempre todos vem incapazes nesse e não... formato de nos incapacitar, de nos invalidar, de não entender. A pessoa, eu brinco, não sei se você ouviu esse termo, que a pessoa com deficiência na sociedade é sempre o café com leite. Café com leite era aquela criança que brincava, que era menor do que os outros. Mas esse aqui vai brincar, mas não é valendo. Né? Então, a pessoa com deficiência, ela pode trabalhar, ela pode estudar, ela até pode fazer as coisas, porque hoje em dia elas têm direitos. Bonito, né? Elas têm direitos. É inclusivo, mas né? É café com leite. Mas não é valendo. Não é valendo. E tem que ser valendo, gente. Chega. Exatamente. Ninguém vai validar a nossa luta, ninguém vai validar a nossa existência, daí eu digo a nossa existência, porque ninguém vai validar a existência do meu filho. Uma vez uma conhecida perguntou assim pra mim, como é que eu lido com ele? Como é que eu trato? Eu falei, normal, viu? É vacinado e não é raivoso, pode falar normal com ele, é tudo normal. E que tu está preparando para sim que seja independente, como e para ser empoderado. Porque não é para que ele não viva valendo, não. Ele não precisa só viver dia após o outro, ele vai viver para ter autonomia, da forma que ele puder. Total, dentro das limitações, ele vai ser completamente independente, não tenho dúvidas, e aquilo que o meu filho escolher fazer, ele vai ser o melhor. Eu não tenho dúvidas disso. Eu acredito em todas as pessoas, todas as capacidades. Certa vez que a gente precisa mudar tudo, e eu vou te dizer que isso é uma coisa que eu trago comigo já há muito tempo. A educação precisa evoluir, porque a gente vai... Manda essas crianças, as crianças são diferentes hoje, porque o acesso à informação é constante e muito rápido. Elas se perdem no meio do contexto. Aí você vê, assim, eu falo para os meus filhos mais velhos, né? As crianças, a galera super inteligente, sofrendo na escola porque tiram nota baixa. A gente testa as pessoas das incapacidades, ao invés de potencializar as capacidades do ser humano. É isso que você precisa enxergar. Todo mundo tem alguma dificuldade. Eu tenho várias. E não sou uma pessoa com deficiência. Então, por que eu preciso ser sempre validada naquilo que eu não sei, que eu não consigo? Ninguém tem que dar conta de tudo. Ninguém tem que dar conta de tudo. A gente precisa ter empatia e se conectar entre pessoas. Certa vez eu... nessa luta, enfim, nessa representação, lidando com pessoas com deficiência, na época em que eu atuei na coordenadoria de políticas para pessoas com deficiência no governo do estado do Rio Grande do Sul, eu ouvi o relato de uma mãe em situação de vulnerabilidade, em um evento que nós estávamos realizando, que sofria muito por ter de deixar o filho sozinho quando ela morresse. É horrível. Ela pensava em suicídio e pensava em levar o filho junto. E foi muito triste se deparar com essa realidade, assim, porque ela tinha medo de não ter para onde o filho fosse, quem iria cuidar do filho dela, porque não foi dada a ela a oportunidade, não foi dada a essa criança, a essa mãe, essa família, o tratamento adequado, a possibilidade de desenvolvimento, de autonomia, estimulação precoce. Porque autista sem tratamento, meu Deus, é uma tristeza. Então é um cenário que pode, tendo um diagnóstico precoce, ele pode sim ser revertido de diversas formas. A gente não tá falando, por favor, a gente não tá falando em cura de deficiência. Não, isso nem deixar de ser autista, viu? Não existe, esquece. Ser autista e nem deixar de ter deficiência. E nem vai tomar água oxigenada, que agora...
A da vez agora é tomar perigo, oxigenada guria. para curar autismo. Por favor, guria, isso é retrocesso demais. E assim, que nem se fala da cura gay, né? Por coisas favor. assim, cada coisa extremamente violentas, eu acredito, porque me perguntam todos os dias, quando não sabem lidar com a minha deficiência visual, mas não tem cura? Mas não tem transplante? Ai, tem, mas eu não quis. Eu gosto de ter deficiência, isso me torna quem eu sou. Eu adoro ser cega, eu adoro não enxergar, esse é meu diferencial. Uma cega gostosa. Sim, eu também detesto o termo especial. Eu falo assim, seu filho especial? Eu falo, por quê? Os outros não são especiais? Então, pra assim, mim, filho essa é necessidade especial. de buscar a cura da deficiência é algo que a gente não quer a cura, porque a gente já sabe, não é doença, a gente aceita. Exato. A gente deficiência não é doença. A gente quer respeito condição. E inclusão de verdade. O Dia Internacional da Luta das Pessoas com Deficiência já foi visto dessa forma, né? Mas é uma luta para vencer a deficiência? Não. É uma luta para vencer as barreiras sociais. É uma luta por busca de acessibilidade, da tal inclusão que a gente não experimenta, que a gente não consegue enxergar, e uma luta contra o capacitismo. E você pegando o gancho do que você falou, pouco se faz de pesquisa em relação ao autismo aqui no Brasil, né? A gente tem uma pesquisa que diz que o estresse de uma mãe atípica é o mesmo estresse que um soldado em guerra enfrenta. Meu Deus. Todos nós, como temos filhos, a gente sempre tem medo, óbvio, né? De deixar os nossos filhos. Mas para nós, mães atípicas, o sofrimento é assustador. Um tempo atrás eu estava às 2h da manhã conversando com uma amiga minha, porque a gente está na crise das clínicas. Troca, não troca. Ainda não conseguiram faz aba. sentir parte de alguma, de fato. E aí a gente conversando, porque ela conseguiu, né? Ela conseguiu um outro espaço para o filho dela. E eu falei aqui em Porto Alegre. Eu falei assim, amiga, e eu tô assim, essa semana eu não dormi, porque eu fico pensando, meu Deus, me dá uma luz, o que eu vou fazer? Porque assim, tudo na gente é muito medo. Se eu faltar, quem vai ficar com meu filho? Quem vai querer ficar com meu filho? E aí eu tô dizendo que o meu filho, eu sei do meu lugar de privilégio. Eu ainda tenho um certo conhecimento, esclarecimento, instrução, eu vou atrás, acesso. Eu brigo, eu tenho acesso, mas e aquela mãe que não tem? Já existem vários casos de suicídio de mães atípicas. E um tempo atrás eu ouvi de uma pessoa que ela pensava muito em matar o filho e se matar. Isso, como esse relato que eu te passei. Porque é muito sofrido. É muito dolorido. Teu filho uma vez... mais comum do que se imagina. Muito. Nossa, é muito. Nós estamos morrendo sim, tá? Nós estamos morrendo porque ninguém cuida de quem cuida. Ninguém cuida da gente. Falam pra mãezinha, tem que fazer terapia, mãezinha. Mãezinha, tem que fazer alguma coisa pra você, mãezinha. Mãezinha vai fazer como? O dinheiro que a gente tem é pro filho da gente. O tempo que a gente tem é pro filho da gente. A gente não consegue se colocar em primeiro lugar. A gente não consegue. É tudo pra eles. É tudo pra melhorar a vida deles. Sabe por quê? Porque aí a gente começa a viver pra que quando a gente não estiver mais aqui, os nossos filhos sobrevivam muito tempo e que os nossos filhos consigam construir suas famílias e ter suas profissões. E essa é a nossa, acaba sendo a nossa missão. E não é fácil, é muito pesado. Porque é uma vida de abdicação. A gente abdica de carreira, abdica de tudo, vida social, de beleza, de vaidade. A gente se despe de tudo. Eu falo, quem tá me vendo aqui, vaidosa... Linda, de batom vermelho, de batom vermelho. Porque eu tenho que acordar às 6 da manhã, eu encho essa cara, reboco mesmo, dê maquiagem. Sempre gostou, né, Séfora? Tu sempre foi essa porque Séfora. Eu também vivi aquela fase que eu
não penteava cabelo, eu vivi isso no puerpério. não fazia nada, não tinha mais vontade de sair de casa, porque falava sair de casa, ai, vou ter que me arrumar, pelo amor de Deus, gente, não me tira o pijama. Era tirar um pijama e vestir outro. Na pandemia, eu também não esperava por isso, eu fiquei 1 ano, eu também muito ativa, assim como tu, e isso é combustível para as nossas vidas, a vida profissional, as atividades, a militância e tudo mais, a luta pelo coletivo. E não só as nossas lutas diárias. Sim. Então, isso é também combustível. E eu passei 1 ano e 8 meses em casa com a minha filha. Nossa. Solitária também. E não... pijama... Hoje eu entreguei uma parte de doação de roupas, que eram muitas roupas confortáveis, mas eram as roupas que eu usava em casa. E aí eu relembrei isso, revivi. Eu disse, eu não me arrumava mais. Não, eu achei até as roupas de grávida, era aquelas... Falei, gente, o que é isso que tá acontecendo? Eu não me arrumava mais. Não me arrumava. E a gente vai se isolando, porque daí a gente chega no lugar, a criança não quer ficar. Hoje eu vou testando ele mais. Não perco a fé de jeito nenhum, mas não pensem que é fácil. Daí eu vou falar olhando pra câmera. Não é fácil. Eu sempre fico pensando hoje que eu preciso muito trabalhar pelo autista, porque eu vejo a mudança que é o tratamento correto, o diagnóstico precoce, porque hoje a gente ainda vive um crime, tá? Essas crianças estão sendo diagnosticadas, às vezes, demora 3 anos para sair um diagnóstico. Em 3 anos, você teve podas neurais importantes que você não vai conseguir recuperar. É inadmissível uma espera tão grande. E aí eu digo, o comércio tá tão grande que os neuro estão saindo do plano de saúde, neuro cobrando R$1.000 consulta, neuro vendendo curso para pai brincar com o filho, enfio essas terapia de 300 mil horas, a justiça que não segura mais a questão das liminares, porque isso tá virando uma bola de neve, tá todo mundo indo pra justiça para garantir seu direito, o SUS não tem corpo. A política pública não é pública, ela é ampla demais, ou ela exclui demais, eu não consigo entender ainda o que a gente tá. Então a gente precisa trabalhar conscientização, inclusão nas escolas, a gente precisa fazer o dever de casa por completo. Essas crianças precisam ficar na escola. As crianças hoje, eu recebi uma denúncia de uma escola que só tem autista e a mãe deixa 2 vezes por semana 2 horas. Não tem como. É direito deles estar na escola. A gente precisa evoluir disso, porque a gente não consegue mudar de pauta. Sim. As pautas estão todas aqui, ó. Todas as caixas estão abertas aqui na mesa. E a gente não consegue fechar uma e ir pra outra. E quando acha que vai vencer, volta tudo de novo. Só que a gente tá brincando com vidas. É a vida do meu filho, é a vida de tantas outras crianças, que depois vai refletir, porque o autista criança vai ser o adolescente, vai ser o adulto. Isso a gente tá falando. E ele tem capacidade, sim, de superar, vencer os obstáculos, adquirir habilidades, com medicação, com terapia. É possível. Muito possível. É isso, é possível. Eu conheço autistas nível 3, fenomenais, assim, que fazem coisas extraordinárias. Então, a gente não pode... A minha filha, nesse momento, não está com o pai, porque o pai está estudando, e quem pegou ela na escola foi uma vizinha, a Tia Lu, muito obrigada, grande amiga. A Tia Lu é uma mãe atípica também. O filho dela, o Vicente, já tem 16 anos, está muito feliz que vai poder votar. Ele quer poder votar esse ano, e ano que vem, aliás. E ela é uma mãe atípica também, ele já tem 16 anos e teve seu diagnóstico, não foi muito precoce, mas dentro das suas possibilidades de desenvolvimento, uma pessoa com muita autonomia. Tem. Então, é possível. Claro que é possível. E pra mim só basta. Pra mim, assim, não existe outra possibilidade de eu viver uma vida se não tendo muita fé. E sempre acreditando que dias melhores virão. E eles vêm. Às vezes demora, às vezes vem, passa tão rapidinho aquele dia, você nem conseguiu curtir tudo. Mas, assim, sou grata do acordar ao dormir. E é muita luta, e eu só quero força, né? Sempre força, força, força. E eu vou vencendo batalha por batalha. Você perguntou, eu nem respondi da nossa rotina, né?
Respondeu basicamente que dormia na clínica. Ah, sim, não. Mas a rotina hoje do dia a dia, uma mãe que trabalha... Tu tá trabalhando em turno integral? Em turno integral. Não conseguiu redução da carga horária? Ainda não, mas estou pleiteando, porque é direito... É direito adquirido e a gente usa todos, a gente precisa e a gente faz cumprir a lei. Isso, porque assim, é fundamental que a gente dê exemplo também. Às vezes as pessoas me veem numa fila preferencial, uma vez cheguei no hospital e tinha uma enfermeira ali e ela tava agoniada, e o Gael é um gigante no meu colo. E aí ela, você pegou ficha preferencial? Eu, sim. Eu com o menino no colo, eu só olhava assim, sim. Aí ela, então você pegou a ficha preferencial? Eu, sim. Aí ela, não, mas eu deixo até a pessoa perguntar. Eu também. Imagina eu, Séfora. Às vezes eu não tô com a bengala. E aí ninguém me acha com cara de cega, porque cego tem que ter cara de cego. Tem que ter cara de cego também. Aí eu deixo ela perguntar. Eu falei, meu filho é autista. Mais alguma pergunta? Ai, desculpa, já foi encaminhando. Eu falei, gente, pelo amor de Deus. Olha, tem gente que fura fila? Tem. Tem gente que vai em fila preferencial? Mas eu acho uma falta de educação. Sabe o que me responde? O exemplo vem da gente, Desculpa, é que tu é tão bonita, não parece. Aí um dia eu entrei no mercado e tinha um carrinho, e eu tava super atrasada, e o carrinho tinha uma cadeira maior, que é uma cadeira para criança com alguma mobilidade reduzida sentar. Tipo um bebê conforto, mas é grande. E eu entrando lá, e aquele carrinho barulhento, aí veio a menina, até assustei ela, coitada. Acho que era da segurança. Moça, ele não pode. E eu já atrasada, daquele jeito, sem paciência. Eu não pode o quê? Aí ele não pode sentar por quê? Eu falei, meu filho é autista, ele pode o que ele quiser. Como ele pode tudo. E saí andando. Aí depois eu falando com as meninas do caixa, que elas me reconheceram. Aí eu falei, gente, fui até mal educado com a menina, mas eu já tô cansada, gente. Cansada. Você tem que ficar explicando toda hora. Pelo amor de Deus, se tem gente safada, é o problema da gente safada, mas se eu tô aqui, é porque meu filho tem direito de estar aqui. E sim, daí eu fui lá, falei, olha, eu te assustei, tudo, me desculpa aí o jeito que eu falei. Ela, é porque não parece, né? Eu falei assim, pois é, então hoje você aprendeu uma coisa. Autismo é uma deficiência. Isso é uma deficiência oculta. Autista não tem cara de autista. Então, assim, é bom sempre perguntar, não dizer. Porque o que me incomodou é dizer que não pode. Que não pode, exato. Como não pode? Desde quando? Pode, autista pode, como pode, autista vai para todos os lugares. Acostumem-se a ver autista empoderado por aí, porque assim, é isso que a gente tem que fazer com essa galera toda. Uma vez, aí. Agora me lembrei, numa fila preferencial no mercado, um senhor me disse, moça, como falaram pra ti, né? Essa é uma fila preferencial, como quem diz, tu não pode estar aqui. Não pode estar aqui. Aí eu virei pra ele e disse, é mesmo, moça, eu nem vi porque eu sou cega. Toma, eu achei que eu tava numa fila qualquer. Nossa! É isso. A gente tem que tirar assim. Então, assim, dias a gente consegue educar com educação, com tranquilidade. Tem dias que a gente responde mais atravessado, que vai ser no grito. E vai porque ser assim. Uma pessoa com deficiência, uma mãe atípica, independente, a gente também tem dias muito ruins. Muito. Às vezes, muito mais dias ruins do que dias bons. E tem dias também que a gente vai achar graça e que tudo bem, a gente vai brincar, vai saber brincar e a gente vai conseguir rir das situações posteriormente. E eu sou bem isso e eu já aviso as pessoas. Eu falo, gente, tem dias que eu tô de saco cheio. Eu tô de saco cheio. Nem sei se pode falar assim no podcast. Pode, o podcast é nosso, a gente fala o que a gente quiser. Eu tô cansada, que as pessoas se identifiquem. Porque assim, a gente acorda cedo. Tipo, Gael dorme comigo. Cama compartilhada. A minha filha dorme comigo, ela tem 3 anos. Eu ainda amamento ela. Mas não pode amamentar, tu tem que tirar essa teta, tu tem que tirar esse As terapeutas que não assistam, porque já me mandaram tirar o guri da cama, não tira. Pelo amor de Deus, ela ainda mama, ela vai dormir comigo pra sempre. Quando ela tiver 33 anos, ela ainda vai estar mamando na minha teta. Ela vai casar e vai continuar dormindo lá. Então é isso que eu digo, gente, ela vai sair da cama. No tempo dela, no nosso tempo. Sabe, inclusive, que eu passo o dia inteiro longe da minha filha, eu trabalho 40 horas, ela passa 12 horas por dia numa escola infantil, eu sinto falta, eu quero dormir com a minha filha. Eu tô assim, eu chego um determinado horário, eu já tô louca pra chegar, aí eu fico pensando, já quero logo chegar pra ver ele. Isso. Ontem eu tive trabalho à noite, daí eu pensei que eu pudesse ficar até mais tarde, eu tava com medo de chegar em casa e ele tá dormindo. Aí eu falei assim, não, eu quero chegar em casa, não tava acordado, a milhão.
Aí depois a gente reclama, né? Porque a gente vive sempre os dois sentimentos, Sim, né? os dois. Quer ficar grudado com o filho, quer ficar longe do Mas filho. a maternidade grudado, é isso, longe. esse equilíbrio que a gente tenta buscar, porque na verdade a maternidade, ela é um turbilhão. Então, não tem um equilíbrio. A gente é que tenta entender o que está se passando, como é esse sentimento. E aí eu falo sentimento. assim pra cada uma, vive o seu momento, faz aquilo que teu coração manda. O Gael já foi instruído a sair da cama, ele não saiu ainda, porque é aquilo que você falou. A gente também tem que ter um tempo de preparo, né? Porque aí eu tiro o guri da minha cama e eu não durmo. Então, assim, por enquanto tá valendo, tá de boa. Meus outros filhos também dormiam comigo. Aí depois eles foram pro quarto deles. Aí eu deitava no quarto de cada um. Fiz quartinho separado. Aí eu ficava manobrando. Aí quando porque exige deitava, da gente um treinamento também. A gente precisa elaborar esse treinamento até para fazer o desmame. Eu acho que a gente precisa viver a vida da gente. Ah, tá, beleza. Amanhã, simplesmente, eu não vou dar mais teta. Sim, tu acha que vai ser fácil? Não. Então eu preciso de um preparo. É a mesma coisa do desfraude. O desfraude no autismo é bem difícil. O Gael ainda usa fralda. Só que aí, vamos tirar, tem que tirar. Ele entende, a gente conversa, mas ele tem o problema pela seletividade alimentar, ele tem o trato gastrointestinal complicadíssimo. E que é uma característica do autismo também. Vem acompanhada da seletividade alimentar, de algumas alergias alimentares. E ele tem alergia, ele tem a seletividade severa. Então, assim, é complexo, eu não posso mais. Assim como eu sofria porque meu filho não comia, eu ainda sofro, mas hoje eu não sofro tanto, sabe? Porque eu tenho esperança de que logo ele vai estar comendo aí tudo, mas eu não posso forçar. Não. Porque eu cheguei a forçar a comida, sabe? Eu sei lá, eu fazia ele rir, eu enfiava comida na boca dele, porque eu falava assim, mas eu faço esse menino tomar remédio porque esse menino não come. Então a gente faz umas coisas loucas, assim, que depois a gente não sabe, a gente vai testando. Mas essas coisas loucas, elas vêm desta cobrança. Da cobrança. Da cobrança externa. A cobrança não é uma externa, coisa que, não. Segundo vozes da nossa cabeça. A cobrança externa é uma tortura aí, assim, se já não bastasse, a gente é mulher. Mulher já nasceu com a carga negativa do mundo, porque a gente já é subjugada, a gente tem que lutar para sobreviver. A luta da mulher é a luta pela sobrevivência, porque o nosso corpo, ele tá ali para ser abusado, para ser violentado de todas as formas, a qualquer momento. Assediado. A gente é assediada de diversas formas, a gente sofre todo tipo de violência. A gente, para conseguir trabalhar, a gente tem que trabalhar sempre mais. Aí a gente tem que ter filho. Eu vejo muita gente. Tem que se cobrir, porque o corpo não pode aparecer, porque senão a gente. Você sabe que essa é uma luta minha bem complexa, porque eu não me cubro nada, né? Eu quero que o resto do mundo se lasque. E vai ter que me aceitar do jeito que eu sou. Mas sim, a gente tem medo. A gente tem medo. Eu sou uma mulher que eu tenho, por incrível que pareça, eu sou muito empoderada, eu falo muito alto, eu me imponho, eu sou muito bem resolvida. Não tem problema nenhum, saio sozinha, volto sozinha, mas eu tenho medo. Com certeza. Todas as mulheres têm. Eu tenho medo de à noite. Todas as mulheres têm. Pegar um aplicativo, pegar Eu tenho táxi. medo de ser uma mãe com deficiência e sair de andar. sozinha com a minha filha para uma praça onde eu não enxergue as pessoas que estão olhando pra gente e o que pode acontecer. E eu tenho medo de sair sozinha com a minha filha. Tô toda arrepiada. Ui. Mas porque assim, tá vendo como a gente carrega tanto medo, tanto trauma. Então a vida não é fácil, a gente tem que se provar o tempo inteiro. Aí a gente é mãe, e aí pronto, acabou. Porque aí toda a culpa do mundo cai em cima das nossas costas. A gente precisa se acolher mais, a gente precisa se colocar mais no lugar do outro, a gente precisa parar de apontar, a gente precisa parar de julgar. Não nos cabe mais o julgamento da vida alheia. E a gente precisa ser feliz com as nossas escolhas e ter paz para fazer as escolhas. Que é o que a gente não consegue, porque todo mundo vem e dita uma nova regra o tempo inteiro. Ninguém solta a mão de ninguém. Ninguém. Nada sobre nós. Cadê a mão? Na frente. Maravilhosa, é bem Séfora. Isso, junto sempre. Muito obrigada. Eu que agradeço. Por trazer e compartilhar conosco, para que a gente tenha esse registro, esteja disponível, para quem quiser ouvir, quem puder ouvir, outras mães que vão se identificar com certeza com os teus relatos,
com as tuas vivências e pessoas que não conhecem essa realidade, que não experimentaram isso, que não passam por isso, possam entender melhor que não é romântico, que não é um mundo de flores, que não somos mães, tu não é uma mãe de anjinho, ele é uma criança normal, é uma criança como qualquer outra, com necessidade de todas as crianças, porém ele tem uma deficiência, que é o meu caso, como uma mãe normal, uma mãe como qualquer outra, com questões de mãe, mas eu tenho uma deficiência. E isso é uma condição, uma característica que a gente tem e que a sociedade é que deve se tornar muito mais sensível, adaptada, voltada e inclusiva de fato. Porque chega da gente brincar de incluir. A gente não faz inclusão em nenhum lugar da sociedade. A gente tem que entender a necessidade de estarmos todos juntos, porque a diversidade humana, ela é a riqueza da sociedade. E é tão lindo, porque eu já saí na época da Câmara, né, que a gente fazia os eventos, e aí a gente saía, assim, com um monte de gente, era com cego, muletante, cadeirante, surdo oralizado, e era muito bom. Todos os movimentos representados, todo todas as mundo pessoas junto, se identificando, todo mundo se ouvindo, se acolhendo, porque no fundo, gente, todos nós temos as nossas dores, só que a gente deixa de tratar como ser humano as pessoas com deficiência, quando a gente não se coloca assim, minimamente no lugar dela, e quando a gente não enxerga minimamente todo o sofrimento que tem por trás, que a gente carrega por trás, por ser diferente. Ser diferente é normal. Anormal é ser preconceituoso. Anormal é não querer que as pessoas estejam convivendo. Anormal é a nossa sociedade, que é completamente excludente e inacessível. Inacessível. Essa foi uma inspiração também para o nome do podcast, que se chama Acessibilidade em Alta, justamente por isso, porque acessibilidade é um conceito amplo, né? Como a gente já falou aqui, não é um conceito apenas de rampas ambientais e arquitetônicas, é um conceito bastante amplo e em alta por isso, porque nós precisamos falar sobre acessibilidade, nós precisamos deixar essa temática em evidência. A acessibilidade não pode mais ser como vem sido tratada em segundo plano, em terceiro plano, deixada de lado ou não ser uma prioridade. É uma prioridade para todas as pessoas. É uma prioridade que já passou da prioridade, eu digo, né? Porque é uma prioridade de anos. Então, eu acho que a gente fala muito em lugar de fala, né? Eu acho que tá faltando lugar de escuta. Verdade. Porque lugar de fala tem tanta gente aí empoderada e tanta gente que fala, que batalha. Quem é que tá ouvindo essas falas, gente? Então, vamos fazer a escuta, porque aí a gente escutando, a gente vai começar a buscar entendimento, pelo menos buscar entender aquilo que se escuta. Então, lugar de fala nós temos. Aqui. Agora, isso. Agora nós precisamos das escutas. Das escutas. Com ações. E que esse podcast seja ouvido por muitas e muitas e muitas pessoas, seja compartilhado, multiplicado. Eu vou pedir para quem está aqui conosco também compartilhe, se achou relevante esse conteúdo, multiplique para outras pessoas, para que a gente possa levar adiante acessibilidade, inclusão e que a gente deixe essa temática em evidência. Muito obrigada por estarem conosco. Até a próxima segunda-feira. Obrigada, Séfora. Obrigada, e seguimos na nossa luta. É isso aí. Um beijão. Ah, que legal. Ai, adorei.